De mexo turbulentas, turbulências. Eu tô falando até embolado já, que o negócio tá feio. Acho que deve ser o calor. E hoje tá quente, hein? Tá quente. Olha, eu moro em Belo Horizonte, não sei onde é que vocês moram, vocês podem morar em um lugar muito mais quente do que eu, provavelmente, porque aqui é até bom. Mas vou te falar, viu? Eu não sei como é que as pessoas gostam de calor. Eu ainda não. Calor só tem uma coisa boa do calor: praia, mar, vento, pé na areia e água de coco, cerveja, ou seja lá o que for que você gostar de tomar. Que agora, trabalhar, estudar, dormir, pelo amor de Deus, gente, coisa horrível. Você imagina, olha, se eu fosse salva-vidas ou nadador profissional, aí realmente não importa. Você vai estar sempre na praia, vai estar sempre nadando, não importa o calor que for, não importa. Aí tá de sunga, aí eu não posso trabalhar de sunga. Se pudesse, até que tava menos pior. Mas olha, sério, ainda no Brasil ainda, o pessoal fica usando terno. Terno é coisa de europeu, gente. Pelo amor de Deus, quem teve essa ideia maluca de botar terno pra turma usar no Rio? Eu fico imaginando no Rio de Janeiro, você ser advogado no Rio de Janeiro. Ô, gente, fala sério, você, advogado, não sei se o advogado vai estar assistindo meus vídeos, mas enfim, vai saber, né? Vai saber, né? Tem de tudo na vida, né? Você, advogado do Rio de Janeiro, cara, tamo junto, cara. Eu sei o sofrimento que você passa. Também tem, ó, Star Wars tem duas pessoas, né? As que gostam e as que estão erradas. E calor também. Tem as que não gostam e as que estão erradas. Esteja no grupo certo. Comigo. Gosto de frio, neve, boneco de neve, sei lá, congelando. Bom demais, bom demais. Tá louco, tá louco. Então, ó, vou fazer um exercício o mais simples possível. Super simples. De um problema muito comum que tem em toda a fábrica, de tudo quanto é jeito, super basicão, tá? O exercício é o seguinte: imagine uma bombinha aqui, tá? Bombinha mágica, mágica, ainda não vou complicar a bomba, é uma bomba mágica que ela manda sempre, independente do que estiver acontecendo no planeta Terra, inclusive chuva de meteoros, ela manda 30 metros cúbicos. A bomba mágica. Essa é mágica mesmo, tá? E aí, essa bomba vai seguir por uma tubulação retinha, não tem nenhuma curvinha, nenhuma válvula, nem nada. Bicho, isso aqui, se você colocar um medidor de nível nela lá, cara, a bolinha fica, ó, porreta. E aí ela chega num recipiente vazio. Faz o programa. Que isso? Problema maravilhoso. E qual que é a elevação desse cara daqui? 0 metro. Vamos colocar na cor certa, né? Agora nós estamos todo colorido. Então é elevação 0, comprimento 100 milímetros, ou seja, milímetro, metro, 100 metros de comprimento, a bomba mágica de 30 metros cúbicos, ou seja, simplão, nada, tudo reto, não tem curva nenhuma, não tem válvula nenhuma, não tem pedra, não tem nada. Tudo mais simples possível. Para poder aplicar todas aquelas equaçõezinhas que a gente usou, uma a uma, devagarinho, prendendo as coisas uma a uma, tá? Então vamos lá. Como a gente tem a vazão, aí claro, depende do tipo de exercício que derem pra gente. Quando a gente tem a vazão, a gente consegue determinar, a primeira coisa que a gente tem que fazer, para determinar Reynolds, etc., tem que saber a velocidade dentro da tubulação. Que com ela que você vai usar o Reynolds, você vai calcular o Reynolds, vai calcular o resto, né? Depois disso, obviamente o Reynolds, você vai calcular o Reynolds. O Reynolds, você tem a velocidade, as densidades e tal, os parâmetros do fluido. Ah, isso é água, tá, gente? Isso é água, tá? Depois disso, você vai calcular o fator de atrito. E depois, o quarto, você vai calcular o ΔP. Finalizando o exercício. Tá? Então esse é o processo que nós vamos fazer. Tá bom? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é a velocidade. A velocidade na tubulação. A velocidade na tubulação nós temos a vazão. A vazão aqui é 30 metros cúbicos. Peraí, antes eu vou colocar a fórmula, não posso sair escrevendo as coisas antes de explicar o que eu estou fazendo, né? Óbvio, né? O papel é o que eu estou fazendo aqui. Então, é a vazão volumétrica, né? Sobre a área da tubulação, a área, seção transversal da tubulação. Né? Como eu estou num tubo circular, então eu tenho uma área circular aqui e eu tenho uma vazão
que é a que eu tenho, é a vazão da bomba. Então, para eu calcular a velocidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar 30 aqui, que é 30 vazão, né? Sobre a área da seção circular aqui da tubulação, que é pi R2, não é isso, gente? Vocês lembram disso no colégio? PR2, tá? Então, vamos seguir. Aqui é 30 metros cúbicos. Eu vou colocar a unidade em uma outra cor, porque eu quero botar bastante atenção nisso. Tá? Eu vou ficar com outra cor aqui, justamente para poder fazer isso. Então aqui, ó, seguindo aqui nos cálculos, pi, o R. Aqui eu tenho milímetros, 100 milímetros, eu preciso fazer conversão para metro? Precisa, né, gente? Nós estamos com metro aqui. 100 milímetros são 0,1 metros, né, gente? 1000 milímetros é 1 metro, 100 milímetros é 1/10 de metro, tá bom? Tudo bem? Espera. Qualquer coisa eu vou usar lá o conversorzinho lá, se tiver dúvida. Então dá 0,1 metro ao quadrado. Ah, outra coisa, exatamente, bem lembrado. Não é 0,1, né? É 0,05, porque nós estamos falando de raio. Raio é metade do diâmetro, né? E aqui nós estamos falando do diâmetro. Então, é 0,05 metros, né? Vou colocar aqui metro ao quadrado, vezes os 30 metros cúbicos por hora, tá? Eu já fiz essa continha, gente. É uma continha de padaria comum. Eu já fiz, eu vou pegar o resultado, porque não vale a pena a gente ficar fazendo isso. 1,061 metros, ó, aí eu colocando a unidade, porque eu quero deixar bem claro a unidade. Metros por segundo. O que eu fiz? Eu tive que primeiro mudar esse cara de unidade, tá bom? Então já vou colocar aqui em cima. Então vai ser 30, né? Dividido por 60, dividido por 60. Hora, minuto, segundo. Deu para entender isso, gente? Ou, se vocês quiserem também converter direto de hora para segundo, você divide por 3.600. São 3.600 segundos que existe uma hora. Aí você divide 3.600. Aí você vai transformar isso aqui em metros cúbicos por segundo, para dar o resultado em metro por segundo. Porque é melhor metro por segundo que metro por hora. Metro por segundo é mais útil. Vocês vão ver por quê. Então é importantíssimo manter todas as unidades à vista, para você ver essas diferenças, para vocês verem, sair cortando as coisas. Aqui no caso, o que eu vou fazer? Ó, cortei aqui, vai sobrar metro por hora, eu converti aqui e na verdade sobrou metro por segundo. Tá? Sempre coloca as unidades para vocês não ficarem perdidos. Então, importante, coloquem isso aqui para vocês sempre se localizarem, tá bom? Beleza, calculei aqui a vazão, então agora eu tenho que calcular o Reynolds. Reynolds Rho VD sobre Mi. Aqui nós estamos falando de água, gente. Águas, estou falando de água com propriedades mágicas também, tá? Para facilitar a conta. A água nunca tem propriedades tão redondinhas assim não, principalmente quando você dá 30 graus, ela dá uns quebradinhos. Mas eu vou considerar a coisa mais linda do mundo. A água assim, maravilhosa, valores incríveis. Não é assim, vocês peguem valor tabelado, se vocês quiserem fazer o negócio certinho. Mas eu estou colocando para simplificar a conta e não ficar complicando à toa. Aqui eu vou considerar 1000 quilogramas por metro cúbico, tá? De densidade da água. Geralmente é 998, uma coisa assim, mas é próximo de 1000, tá? Vezes a velocidade que a gente acabou de colocar, né? 1,061 metro por segundo. Vou esticar isso aqui, para ser mais comprido. O diâmetro é 0,1 metro. Ok? E a viscosidade, que é o Mi, né? Porque tem dois tipos de viscosidade, essa daqui é a viscosidade dinâmica. Eu vou colocar, eu vou considerar 1 centipoase, tá? Vou colocar centipoase porque vocês vão ouvir muito mais centipoase do que qualquer outra unidade. Então, 1 centipoase. Não é 1 centipoase, né? Varia um pouco, né? Se você colocar
a 1000 quilogramas, provavelmente não vai ser 1 centipoase, mas eu vou considerar mesmo assim, né? A diferença não é tão grande e eu estou simplificando o conta, tá bom? 1 centipoase. Que isso aqui, para eu chegar a fazer conta, eu não posso cortar centipoase com nada aqui, tá? Então eu vou ter que colocar numa unidade que seja viável. A unidade que normalmente se usa no sistema SI é essa daqui. Esse negócio de usar duas canetas é difícil, gente. Quilograma por metro vezes segundo. Não é à toa que eu escolhi essa unidade. Vai sair cortando tudo, né? Vocês vão perceber que eu sou espertinho, né? Então, centipoase, a conversão é direta aqui, tá bom? Desse jeito, é 0,01. Você multiplica por 10 a menos 3, resolveu, tá? Então, por que eu fiz isso? Aí, ó, o que eu vou fazer? Então, aqui, esse segundo corta com esse segundo, esse metro com esse metro, com esse metro, corta esses 3 metros aqui, esse quilograma corta com esse quilograma aqui, zero, tá? No fim das contas, eu já fiz essa continha, depois vocês podem fazer ela, mas o resultado é 1,06 vezes 10 à quinta. Reynolds não tem unidade. Não tem unidade. Importante lembrar disso. Então, para você ter certeza que o seu Reynolds está certo, você tem que sair cortando tudo e tudo tem que cortar. Não pode sobrar um PSI sobre metro, um pé por metro, uma polegada por milímetro. Não pode sobrar isso não. Tem que zerar tudo. Tá bom? Beleza. Então aqui, vamos lá. Aqui, ó. Então já foi velocidade. Já foi Reynolds. Agora chegou a hora do fator de atrito famigerado. Meu Deus, socorro. Vamos lá, vou ter que apagar. Porque tem que apagar, né? Então vamos lá. Vamos lá. Aqui é fácil não. Tem que tirar o papel higiênico, tá? Vambora. Tá estado, né? Beleza. Mas funciona, beleza? Melhor apagador de 4 já vi. Bom pra caramba. Outro lixo. Então, aí chegou o fator de atrito. Aí eu vou usar o Colebrook. E aqui eu vou usar o de Fanny só para mostrar a diferença dele em relação ao outro. Tá bom? Aqui é menos 4. E tem um ajustezinho pequenininho. Pronto. Fator de Fanny, você vai ver que esse valor aqui é diferente e esse valor aqui é diferente. Então eu tive que multiplicar um 4, dividido por 4, ou seja, mudei, está mudado, tá bom? E colocar na equação certa, né? Quando for colocar lá no fator de atrito, na perda de carga. Tem uma que é dividido por 2 e outra que multiplica por 2, tá bom? Então, aqui eu já posso falar para vocês que o Y é igual a 0,15 milímetros, né? Que nem eu já tinha falado, milímetros. Que nem eu já tinha falado. Importante, é porque a gente fica gravando um tanto de aula junto, a gente fica meio maluco. Falei no outro vídeo, rugosidades, tem valores diferentes. Depois vocês escutam lá, eu explico melhor. Mas eu estou considerando um tubo de aço novo. Esse é um fator assim comum. Não é nem certo, nem errado. Tem divergências, mas são pequenas as divergências. Esse aqui pra gente atende. Como é que eu vou calcular isso? Tá. Então, gente, esse aqui realmente, se eu for calcular no quadro, eu vou ficar 20 minutos calculando isso aqui com vocês. No mínimo, que eu vou fazer umas 4 interações aqui. E eu não tenho mais nem vontade de fazer uma coisa horrível dessa. Isso é, sei lá, antiproducente. Eu tenho aqui, vou disponibilizar para vocês uma planilhinha que calcula isso e mais um tanto de coisa. Calcula o fator de atrito, calcula perda de carga, calcula acidente, tudo. Vai estar aqui, só baixar, só clicar no link aqui que baixa. Então, para você calcular isso daqui, basicamente, só jogar os dados na planilhinha, ela vai dar para você o fator de atrito e morreu aí. Tem, claro, se você não quiser planilhinha também, se você quiser de outro jeito, você pode fazer no Excel lá, você mesmo. Eu consigo, você pega a planilhinha, é mais fácil. Tem também alguns sites que fazem também.
Mas aí você tem que entrar no site e tal, é mais chato. Essa daqui é a planilha de Excel, você entra, você faz a conta, tá lá no seu computador, você não depende de ninguém, tá? Então essa eu vou ter que dar o resultado, gente, direto, né? Porque não vou fazer a conta com vocês. Então só essa daqui é 0, aqui no caso é metro, né? O que a gente está usando, né? Então eu vou colocar no resultado certo aqui, que é 0,00015 metros, tá? O Reynolds a gente já calculou, que é, aqui está escrito aqui que eu já paguei, o Reynolds é 1,06 vezes 10 a quinta, tá? O diâmetro é 0,1 metro, tá? E o resto é número, ou o que você quer descobrir. Então, só fazer a conta com esses valores aqui. O resultado do fator de atrito. E é sempre um valor assim, não sei se vocês já fizeram essas contas uma vez, mas o valor de atrito, o fator de atrito para FANI é normalmente 2 casas decimais 0, tá? E 2 números, né? Enfim, geralmente são 2 casas decimais 0. Quando é uma casa decimal 0, normalmente é o de Darcy. Normalmente, tá, gente? Isso é macete, você não pode falar assim, nossa, não, é só para você ter um sentimento. Se você vê um número dessa magnitude aqui, provavelmente é FANI. Se você vê um número que tem mais uma casa decimal aqui, provavelmente é Darcy. Confira, não é porque deu, né? Porque também se você pega fator de atrito de laminar, fator de atrito laminar, os números são muito grandes. O fator de atrito laminar é bem grande, podendo chegar até unidade, dependendo do caso. Então, considerem avaliar com calma, mas normalmente os valores que você usa normalmente na indústria e tal, nessa faixa aqui, tá bom? Por volta disso. Para água, tá? Para outros pode ser um pouco diferente. Para água é isso aqui. Então, calculei aqui o fator de atrito. Depois eu vou fazer uma outra continha com esse fator de atrito, vocês vão ver. Beleza, fator de atrito agora faltou só a perda de carga. Então, ΔP é igual a 2 fator do FANI vezes... Vai ver, minha memória tá ruim mesmo. L ρ U2 sobre DI. Certo? Então vamos colocar esse cara daqui. Ó, 2 vezes 0,0059, que é o fator de atrito, ok? Vezes... O fator de atrito também não tem unidade, tá? Comprimento da tubulação, gente, ó, exercício, 100 metros, vezes densidade, 1000, que eu já falei para vocês, quilogramas por metro cúbico. E vou apagar aqui, viu, gente, vocês me desculpem porque vai ficar perdido, vai ficar muito apertado. Vezes a velocidade, que é 1,061 ao quadrado, né? Vezes metro, ó lá, unidade, vezes metro quadrado sobre segundo ao quadrado. Já coloquei o quadrado, tá bom? Dividido pelo diâmetro. Isso tudo aqui dividido pelo diâmetro. O diâmetro é 0,1 metro. Então, ó, é isso? Acabou. Então, cortei com esse, tá? Esse 3 aqui, eu cortei com esse 2 aqui. Então sobra só isso. Então, a unidade que sobrou, vamos lá, ΔP. Vou calcular isso aqui, eu não vou calcular aqui na conta, eu já fiz a continha. Isso aqui dá 3,5 quilograma por metro segundo ao quadrado. Mais facinho. E daí? Que diabo é quilograma
por metro ao quadrado. Que porcaria que é essa? Gente, pasmem, pasmem. Isso aqui é exatamente igual Pascal, que é Newton por metro quadrado. Tá bom? Vocês podem lá olhar, ver as unidadezinhas todas, como é que funciona, o que é Newton, o que é, mas pode buscar que é isso mesmo, tá bom? Isso aqui é a mesma coisa que Pascal. É um pouco difícil a gente saber essas coisas, mas a gente tem que pegar e tentar entender cada unidade, o que forma o Newton, a partir das unidades básicas dela. Dependendo, a gente faz uma aula sobre isso. Não vou ficar falando porque a gente tem ainda mais coisa para falar. Só acredita em mim. Isso é Pascal, tá bom? Beleza, então eu tenho isso aqui, é o resultado da perda de carga, são 13.283,5 Pascal. Resolvi o exercício, resolvi. O que significa isso? Significa que, vou colocar aqui, essa bomba, ela tem uma pressão de saída igual a manométrico, tá, gente? Eu já vou converter aqui 0,133 mais ou menos, né? Arredondando, tá bom? Bar. Eu já converti de Pascal para bar. Essa aqui, Pascal para bar, você só pega 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais para frente, tá bom? Ela está uma descarga de 0,3 bar G, vou colocar o bar G aqui, que é manométrico, tá bom? Então ela manda com 30 metros cúbicos, com essa pressão, e ela chega aqui. Qual que é a pressão que chega aqui? Alguém tem uma ideia? 0. Vocês lembram que a gente falou lá no começo? Quando você está num lugar onde não tem elevação, não tem contra-pressão, não tem nada, não é? Ela chega a 0, ou seja, ela vai perdendo homogeneamente ao longo da tubulação 0. Ou seja, eu calculei a perda de carga para 100 metros. Ou seja, ela vai perdendo, ou seja, se eu quiser dividir isso aqui por 100, é o quanto que ela perde por metro. Então ela vai perdendo por metro 1.300 e qualquer coisa Pascal. E vai perdendo devagarinho, 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 até chegar a 0. Esse é o conceito. 0 porque está em cima, do balde. Isso, vamos até fazer. Olha o balde aí embaixo. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui para não dar dúvida. Esse desenho era totalmente desenho, tá, gente? Mas eu vou colocar para a turma não ficar desesperada. Isso aqui, ó. E aí tá caindo aqui, ó. Entendeu? Por favor, hein? Não tem contra-pressão, não. Não tá elevado, não. Tá caindo lá, tá bom? Se tivesse contra-pressão, ia ser a pressão da contra-pressão que tem aqui, né? Então você conseguiu calcular qual é a bomba. Então a bomba tem que ser capaz de dar 30 metros cúbicos com essa pressão aqui. Então você consegue definir uma bomba para o seu sistema. A curva é outro papo, eu vou falar com mais calma. Mas tá, resolvido o exercício. Mas eu vou fazer uma curiosidade aqui sobre esse exercício. Vou fazer uma curiosidade, tá? Que eu vou calcular, que nem eu falei lá naquela mais atrás, que eu falei da equação de Blasius. Você lembra da equação de Blasius? Que você faz uma estimativa. Eu vou colocar aqui quanto que ela daria. Então, gente, olha, agora só por um exemplo, se a gente usasse, em vez da equação de Colebrook, a gente usasse a equação de Blasius, que eu falei lá nas aulas passadas, então dá uma olhada nas outras aulas lá, que eu falo sobre fator de atrito. Se eu usar a equação de Blasius, que é essa daqui, 0,0719 sobre Reynolds elevado a 0,25, para tubos não rugosos, ou seja, isso aqui, tubo liso, né? Que é isso aqui considerado 0, tá? Aí eu faria a continha, ou seja, eu teria um fator de atrito de 0,00438. O que a gente tinha era de 0,0059. Isso dá uma diferença. Esse aqui, por exemplo, ele é 74% do outro. Ou seja, eu tenho uma diferença dos dois de 26%, é isso? É 26%. De 26%. Diferença. Se eu calcular a perda de carga usando esse fator de atrito, olha o que acontece. Eu não vou colocar a fórmula de novo aqui não, tá, gente? Eu só já fiz a continha. É a mesma coisa, a única coisa que eu mudei, o fator de atrito. Vai ser tudo igual, tá? O fator de atrito que vai, a perda de carga que vai dar é 0,09867. A outra foi
só para vocês compararem, foi 0,133 mais ou menos. Não precisava nem desse tanto de algarismo, tá? Olha a diferença de perda de carga. Tudo bem, a pressão é baixinha, não vai dar tanta diferença assim não. Mas olha a diferença, 26% é uma coisa muito grande. Então, muito cuidado com essa equação. Ela não é muito precisa. Não é muito precisa. Pode servir como um fator inicial para você ter uma ideia? Pode, mas olha a diferença de precisão, tá bom? Fica de alerta, para vocês usarem as equações certas, na hora certa, do jeito certo. Para vocês não fazerem as coisas de qualquer jeito. Prefira usar Colebrook. Evita também usar Howland, evita usar, tem umas outras, tem também Swami Jam, tem um som de outras. Em dublagem, então sem chance nenhuma. Eu utilizo só para fazer uma continha mesmo. Tá bom? Valeu, turma!